Olá, essa é a segunda aula de Física do projeto Viva Biologia. A aula de hoje é sobre dinâmica. Nessa aula a gente vai abordar alguns conceitos fundamentais e tipos de força, as leis de Newton e no final dela tem alguns exercícios que eu vou deixar para quem quiser resolver. Ao contrário da cinemática, onde a gente estuda o movimento sem se preocupar com suas causas, na dinâmica nós vamos estudar justamente o que causa ou o que altera o movimento de um corpo, entendendo todas as leis da natureza responsáveis por esses movimentos. Para dar início ao estudo de dinâmica, existem alguns conceitos fundamentais que a gente precisa entender, assim como os principais tipos de forças que existem. Sempre que um corpo está sujeito à ação de uma ou mais forças, esse corpo ele vai estar obrigatoriamente sendo ou acelerado, ou deformado, ou essas forças vão manter esse objeto em equilíbrio. Um corpo ele normalmente está sujeito à ação de diversas forças num determinado momento. Mas para a gente estudar o movimento desse corpo, a gente estuda a força resultante de todas essas forças que estão agindo sobre o corpo. É importante lembrar que a força resultante é a soma vetorial de todas essas forças. Ou seja, não é simplesmente somar F1 mais F2, certo? A gente precisa somar elas vetorialmente. E agora as diferentes classes de força. A primeira são as forças de contato. São forças que envolvem um contato físico entre objetos em planos ou entre dois objetos. A gente tem duas principais forças de contato, a normal e a força de atrito. A normal é uma força sempre perpendicular em relação ao plano, apontando em direção contrária do plano. Ela é uma força de sustentação quando você coloca um objeto sobre um plano. Já a força de atrito, ela é uma força de sentido contrário, ela é uma resistência de sentido contrário ao movimento. O segundo tipo de força são as forças de campo. Certo? São forças que possuem ação à distância, ou seja, elas não precisam que os objetos estejam em contato físico. Certo? São exemplos a força eletromagnética, a eletrostática, a gravitacional. Para finalizar essa parte de classes de força, nós temos as forças internas e as forças externas. As forças internas são aquelas forças inerentes a um sistema. Por exemplo, utilizando na imagem aqui, são as forças que o próprio caminhão produz. Já as forças externas são aquelas que elas são exercidas por agentes de fora do sistema. No caso dessa figura aqui de cima, seriam essas pessoas puxando o caminhão. Essas pessoas são externas. No estudo de dinâmica, tem algumas forças que elas são principais. A primeira é a força peso. Certo? A força peso é uma força de campo, que ela atua no campo gravitacional de um corpo celeste. Tem sempre o sentido de aproximar o objeto que está sendo atraído para o centro deste corpo. Ou seja, quando a gente aproxima um objeto da Terra, a força de atração do campo gravitacional da Terra puxa esse corpo de forma vertical para baixo, no sentido de atrair esse objeto ao centro de massa da Terra. A força peso ela pode ser definida como Pzinho, certo? E ela é o produto da massa do corpo vezes a aceleração da gravidade da Terra, certo? Que pode ser ou utilizado o valor de 9,81 metros por segundo ao quadrado, ou ele pode ser, como normalmente é, arredondado para 10 metros por segundo ao quadrado. É muito importante entender que a força peso é sempre vertical para baixo em relação à Terra, não em relação ao objeto. Dependendo da posição que o objeto está, a força peso será vertical para baixo. A segunda é a força normal. Como eu já disse, a força normal é uma força de contato, é uma força de sustentação entre uma superfície e outra. Vale notar também que ela é sempre perpendicular em relação à superfície, independente da posição do objeto. A próxima força é a força de tração. É uma força que ela está presente em cordas, correntes, cordões, quando se puxa esse objeto. Uma observação importante é que um fio sempre puxa o objeto e possui a mesma atração em todos os pontos. No caso, um fio ideal. A próxima é a força elástica, é uma força que surge em molas e elásticos quando a gente deforma
esses objetos. A força elástica ela tenta trazer essa mola, esse elástico, à sua conformação original. A gente calcula ela como a constante elástica da mola vezes a deformação dessa mola. A próxima força é a força de atrito. É uma força que aparece quando nós deslizamos um objeto sobre uma superfície e a interação entre os átomos desse objeto e da superfície cria uma resistência ao movimento desse objeto. E essa resistência é o que a gente chama de força de atrito. A gente calcula ela como o μ, que pode ser dinâmico ou estático, vezes a normal. Por fim, agora a gente vai falar das leis de Newton, certo? A primeira lei de Newton é também conhecida como o princípio da inércia e ela é intitulada da seguinte maneira: um corpo tende a permanecer em repouso ou em movimento retilíneo uniforme se a resultante das forças que nele agem for nula. Ou seja, se as forças que agem sobre um corpo se equilibrarem, ou seja, se a resultante delas for zero, esse corpo ou vai continuar parado, em repouso, ou tende a se manter em movimento retilíneo uniforme. Também se diz que o princípio da inércia é a propriedade que a matéria tem de se opor às mudanças do vetor velocidade. Agora, algumas situações para a gente entender o princípio da inércia. Se a gente está dentro de um carro e esse carro está em repouso, nós também estaremos em repouso. Quando esse carro acelera, nós temos a impressão de que nós estamos sendo jogados para trás. Mas não é isso que acontece. O nosso corpo, ele tende a permanecer em repouso, certo? Só que o banco do carro nos empurra para frente. Isso também vale quando o carro já está em movimento retilíneo e ele é freado. O nosso corpo ele tende a continuar em movimento retilíneo e por isso parece que a gente está sendo jogado para frente. Mas é isso que está acontecendo. O nosso corpo apenas está mantendo a tendência dele de continuar em movimento. A segunda lei de Newton é o princípio fundamental da dinâmica. Ele nos diz que quando a força resultante for diferente de zero, o corpo terá seu movimento alterado. A gente calcula a força resultante pelo produto entre a massa do corpo vezes a aceleração produzida por esse corpo. Vale ressaltar também que para a mesma força resultante, quanto maior for a massa, menor a aceleração. Nesse caso, a gente chama a massa de massa inercial. Aqui são alguns exemplos do somatório vetorial da força resultante. Para finalizar, um corpo está em equilíbrio quando a resultante das forças que agem sobre ele for nula, e no equilíbrio a velocidade vetorial é constante, por causa da inércia. A terceira e última lei de Newton é o princípio da ação e reação. Ele diz que se um corpo A exerce uma força sobre outro corpo B, então este corpo B exerce sobre o corpo A uma força de mesmo modo e mesma direção, mas de sentidos opostos. Ou seja, se a moça aplica uma força na parede de intensidade F, a parede aplica na moça uma força de menos F. Para finalizar, só algumas observações referentes à terceira lei de Newton. A primeira é que as forças de ação e reação precisam ter a mesma natureza, ou seja, elas precisam possuir a mesma classe. Assim, o par ação e reação vai ser sempre de uma força interna com uma força interna, com uma força de contato com outra força de contato, uma força de campo com uma força de campo, uma força externa com uma força externa. A segunda observação é que esse par ação e reação nunca irá se equilibrar, ou seja, força de ação e força de reação nunca irão se anular. Por quê? Porque a gente vai ter duas forças, cada uma atuando sobre um corpo. Utilizando o exemplo que eu dei no slide anterior, se alguém faz uma força sobre uma parede, a gente vai ter uma força dentro da parede e a reação da parede é aplicar uma força na pessoa, certo? Ou seja, a gente tem uma força dentro da parede e outra força na pessoa. Essas forças nunca vão se anular, mesmo tendo intensidade em módulo igual. Para finalizar,
é mais um exemplo do que uma observação. A força que o Sol faz sobre a Terra é igual, em modo, à força que a Terra. Agora, alguns exercícios que essa aula também pode ser encontrada não como vídeo, mas separado no blog do Viva Biologia. Quem tiver interesse pode tentar resolver. Esses exercícios normalmente são os exercícios cobrados por professores em vestibulares.